Imagine um mundo globalizado. Palácios magníficos, uma rede de comércio internacional que move toneladas de cobre, estanho e ouro através do mar, e reis de diferentes impérios que se tratam como iguais, chamando-se de irmão em suas cartas. Não, não é o século XXI. É o ano de 1250 a.C., o apogeu da Idade do Bronze. Os egípcios, os hititas, os micênicos, os minoicos, durante séculos, essas superpotências criaram um mundo interconectado, próspero e surpreendentemente estável. Grandes lingotes de cobre em forma de pele de boi viajavam de Chipre para o Egeu. O estanho, vital para forjar o bronze, percorria milhares de quilômetros desde as terras distantes do Afeganistão. Carruagens de guerra hititas, uma maravilha da engenharia, eram um presente diplomático precioso. O mundo estava conectado por um fio de bronze. Eles pareciam eternos. E então, em menos de 50 anos, quase todos desapareceram do mapa. E ninguém, até hoje, sabe com certeza por quê. Isto não é uma aula de história. É uma investigação. Bem-vindos à maior cena de crime da antiguidade. As vítimas, civilizações inteiras. A arma do crime, desconhecida. O motivo, um mistério. Aqui estão as provas, os cadáveres. A grande cidade portuária de Ugarit, na costa da Síria, um centro de comércio cosmopolita, foi incendiada tão violentamente que seus tijolos de adobe cozeram como cerâmica, e nunca mais foi habitada. Atusa, a inexpugnável capital do Império Hitita na Anatólia, foi arrasada e abandonada para sempre. Micenas, a lendária cidade de Agamenon na Grécia, com suas muralhas ciclópicas, foi reduzida a cinzas. O rastro de destruição se estende por todo o Mediterrâneo Oriental. Nas ruínas dessas cidades, os arqueólogos encontram a mesma camada de cinzas e destruição, frequentemente, pontas de flecha de um tipo nunca antes visto, evidência de um invasor desconhecido. Mas a consequência mais devastadora foi o fogo, foi o silêncio. O próprio conhecimento foi aniquilado. Na Grécia, o complexo sistema de escrita conhecido como Linear B desapareceu por completo. A capacidade de ler e escrever foi apagada da memória coletiva porque não era um alfabeto do povo, era uma ferramenta complexa usada apenas por um punhado de escribas palacianos. Quando os palácios arderam, o conhecimento ardeu com eles, mergulhando a região em uma profunda idade das trevas de 400 anos. As únicas vozes que nos restam da catástrofe são as últimas mensagens desesperadas, gravadas em tábuas de argila que foram cozidas nos incêndios que destruíram suas cidades. De Ugarit, o último rei escreve freneticamente a seu aliado em Chipre: Meu pai, eis que os navios do inimigo chegaram. Incendiaram minhas cidades e fizeram coisas ímpias em meu país. Não sabes que todas as minhas tropas estão na terra dos hititas, e que todos os meus navios estão na terra da Lícia? A terra está abandonada à própria sorte. Ele nunca recebeu resposta. Para sentir o pânico real, devemos ouvir as testemunhas anônimas. Imagine ser um vigia na costa de Chipre. Por gerações, você viu navios mercantes no horizonte. Mas hoje, os navios são diferentes. São uma frota de guerra, desconhecida, com velas estranhas. Eles não vêm para comerciar. Vêm para saquear. Ou imagine ser uma mulher em uma rica cidade de Canaã. Você ouve que os refugiados das cidades costeiras chegam com histórias de um inimigo implacável. Você não tem tempo para empacotar seus bens. Simplesmente pega suas joias mais preciosas, as coloca em um vaso de barro e as enterra sob o chão de sua casa, na esperança de um dia poder voltar para buscá-las. Você nunca voltará. Arqueólogos modernos encontrarão seu pequeno tesouro, um eco silencioso de sua fuga desesperada. E o pânico não era sentido apenas nas ruas, mas também nos salões do trono. Durante séculos, os grandes reis do Egito, Babilônia e Hati formaram um clube de potências que se mantinha em equilíbrio através de cartas e presentes. Agora, esse sistema estava desmoronando. Imagine ser o último rei hitita. Você escreve desesperadamente ao faraó do Egito, a quem chama de irmão, suplicando por um envio urgente de grãos para evitar que seu povo morra de fome, lembrando dos tratados que seus pais assinaram. Você espera uma resposta, uma caravana de ajuda, mas a única coisa que chega é o silêncio. Seu irmão do outro lado do mar está muito ocupado lidando com suas próprias catástrofes para te salvar. Você está só.
Com a cena do crime estabelecida e os testemunhos ouvidos, é hora de analisar os suspeitos. Quem ou o que matou a Idade do Bronze? Suspeito número 1, os invasores fantasmas. Os registros egípcios os chamam de os povos do mar. Nos relevos do templo de Medine Abu, o faraó Ramsés III os descreveu não como um exército, mas como uma migração enlouquecida, guerreiros com capacetes de chifres e plumas, acompanhados de suas famílias em carroças de bois, uma nação inteira à deriva, consumindo tudo em seu caminho. Eles eram uma força de desestabilização massiva, mas poderia uma horda de piratas derrubar impérios inteiros sozinha? Muitos historiadores acreditam que foram mais um sintoma do colapso do que sua causa principal. Suspeito número 2, a fúria da natureza. Análises de pólen antigo e anéis de árvores revelaram uma prova irrefutável. No final do século XIII a.C., o Mediterrâneo sofreu uma mega seca que durou décadas. Em Chipre, o pólen mostra uma mudança climática dramática, com as oliveiras e o trigo desaparecendo para serem substituídos por ervas de sequeiro. O mundo estava secando. Isso teria provocado fomes massivas, enfraquecendo os impérios por dentro e causando levantes de uma população faminta e desesperada. Suspeito número 3, o efeito dominó. A maior força da Idade do Bronze era também sua maior fraqueza, sua interconexão. Era uma civilização globalizada que dependia do comércio internacional. Era como uma rede elétrica moderna. A queda de uma única central pode provocar um apagão em cascata que paralisa um continente. A perda do estanho da Anatólia significava que os exércitos micênicos não podiam mais fabricar suas armas de bronze. Sem as frotas de Ugarit, o grão do Egito não chegava aos hititas. Cada falha isolava e enfraquecia o império seguinte, preparando para o golpe final. E há um suspeito número 4, talvez o mais inquietante, o inimigo interno. E se o golpe final não veio de fora, mas de dentro? A evidência arqueológica é curiosa. Em muitos lugares, os grandes palácios e cidadelas da elite foram incendiados até os alicerces, mas as aldeias dos camponeses e os bairros dos artesãos ficaram intactos. Isso parece obra de um invasor estrangeiro que arrasa com tudo, mas de uma população local, faminta e desesperada, que finalmente se levantou contra seus reis, a quem viam como deuses impotentes que não podiam mais garantir nem o pão nem a segurança. Essas guerras civis teriam deixado os reinos fraturados e sem defesas, tornando-os uma presa fácil para qualquer saqueador que passasse. Então, qual é o veredito final no caso do assassinato da Idade do Bronze? O culpado não foi um único suspeito. Foi uma tempestade perfeita. Uma catástrofe múltipla e em cascata. A seca enfraqueceu os impérios, a fome provocou rebeliões internas e migrações massivas como a dos povos do mar, e seus ataques foram simplesmente o golpe de misericórdia para um sistema que já estava desmoronando por sua própria complexidade. A verdadeira lição do colapso da Idade do Bronze é um aviso inquietante para o nosso próprio mundo. Ela nos ensina quão terrivelmente frágeis podem ser as civilizações complexas e interconectadas. Acreditamos que somos invencíveis, assim como eles. Mas eles nos mostram que quando uma crise climática colide com a instabilidade política e a ruptura das cadeias de suprimentos, até mesmo os impérios mais poderosos podem se tornar pó e lenda em uma única geração. Se este grande mistério da história te fascinou, inscreva-se e ative o sininho para não perder nossas futuras investigações. E agora eu pergunto a você, qual dos suspeitos você acha que foi o principal culpado pelo colapso? Os invasores, a seca, a rebelião ou o próprio sistema? Diga-me nos comentários. Our kingdom falls. We have nothing left.